Livro de 1 Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo de número 20. Versículo de número 27. Primeiro livro do Reis, capítulo de número 20. Versículo de número 27. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20, versículo de número 27. Ele que porventura desejar ficar em pé, assim faça. Que diz assim: quem achou, diga amém. Amém. Também aos filhos de Israel se passou revista, foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Repita comigo: dois pequenos rebanhos de cabras. Mais forte: dois pequenos rebanhos de cabras. Podeis tomar assento, muito obrigado. Senhoras e senhores, pelo texto a qual eu acabei de fazer menção, para trazer da parte de Deus uma mensagem aos corações dos amados, de todos quantos veio ouvir a voz do Senhor, e que é bem verdade, pelos louvores já foram megamente abençoados. O texto do primeiro livro de Reis, capítulo 20 e o versículo de número 27, trata-se de uma das maiores cruzadas. Quando eu me refiro cruzadas, eu estou me referindo a uma batalha, a uma guerra proporcionada por um dos maiores inimigos de Israel. Seu nome na Bíblia se chama o rei Ben-Hadad. A palavra Ben-Hadad significa elevação, exaltado, aquele que se gloria na sua própria força. No dia em que Deus decretou o encontro da batalha, o rei Ben-Hadad havia feito uma aliança com 32 reis. Israel tinha apenas 7.000 homens de guerra, 232 príncipes para uma batalha. Ora, este dia o nome do Senhor foi glorificado. O tema da minha mensagem se chama Deus é glorificado no rebanho pequeno. Amém? Diga comigo: Deus é glorificado no rebanho pequeno. O texto menciona uma grande batalha, mas quando eu leciono a Bíblia e começo a examinar as histórias sagradas, eu percebi e descobri automaticamente que Israel não tinha só um inimigo. Não, eu questionava com Deus, eu sempre perguntei ao Senhor nas minhas simples orações, e sempre disse a Deus: Deus, por que tanto ódio dos inimigos de Israel? Toda a Bíblia mostra homens grandes e pequenos, exércitos, nações, como cananeus, perizeus, amorreus, jebuseus, os heveus, os assírios, os amonitas, os moabitas, o povo da Babilônia, de Ur dos caldeus, nações e mais nações, sempre odiaram Israel, repugnaram Israel. Seus reis, seus líderes dormiam sonhando em acordar e ter Israel na sua própria mão. As lideranças dos reinos inimigos, eles almejavam, seus lábios, sua boca enchia de água, quando eles pensavam que podiam lutar contra Israel e vencê-los, derrotado. Pense comigo num povo odiado. Pense comigo no povo que as nações tinham prazer em lutar contra eles, massacrá-los, destruí-los, e por fim da força, o maior sonho de alguém era eliminá-lo e tirar o seu nome e riscar o nome de Israel, do Filho de Deus, do pequeno Jacó, da noiva do Senhor eterno, da face da terra. Senhoras e senhores, Israel teve 5 grandes inimigos ao longo da sua história. O primeiro maior inimigo de Israel foi o grande faraó. Ora, este faraó que eu quero falar hoje foi aquele a qual deu ordem para matar Moisés, se possível trouxesse ele de volta do deserto e exterminar a sua vida. O segundo maior inimigo de Israel, depois do rei Massa, foi o rei Ben-Hadad, o grande rei da Síria. O terceiro maior inimigo de Israel foi Senaqueribe, chamado de glorioso fenômeno, aquele que arrastava multidões sobre a sua horte. O quarto maior inimigo de Israel, Nabucodonosor, o tirano, o egocêntrico, o maldoso, o malfeitor. E o quinto inimigo maior de Israel foi os grandes Césares que reinaram sobre Roma. Ora, quando eu me lembro de Israel,
eu estou falando do Filho de Deus. No Antigo Testamento é natural você encontrar Deus falando palavras carinhosas com Israel. Por exemplo, você encontra no livro de Isaías Deus chamando Israel de meu bichinho. Eu me preocupei e fui buscar a fios e a pontos o que significa meu bichinho. A palavra meu bichinho significa coisa inocente, pequena peça, criatura simples, a qual é indefesa e que só eu, Deus, sou capaz de defendê-la. Meu bichinho. Quando a gente lê o livro do profeta Jeremias, encontramos Deus dizendo pela boca de Jeremias: minha esposa, minha mulher, minha companheira, minha disjutora. Deus tratou Israel como aquela a quem ele, como cabeça, cuida, protege, guarda, está ao seu lado. Quando lemos o livro do profeta Ezequiel, encontramos Deus dizendo palavras poderosas sobre Israel. O Senhor chama pela boca do profeta Ezequiel Israel de centro de glória, minha casa, minha morada, minha mansão, minha adornada casa de habitação. Quando lemos o livro do profeta Daniel, encontramos Deus dizendo: meu filho, quem eu chamei, a quem eu elegi, a quem eu exaltei, e nele ninguém pode tocar. Isto me traz à memória o seu filho, o seu servo, a sua esposa, o seu bichinho sempre foi desejado. Tudo aquilo que Deus ama, tudo aquilo que Deus se aprai, tudo aquilo que Deus gosta e com ele faz aliança, lembre-se e não se esqueça: aquilo que Deus ama é sempre aquilo que o inimigo odeia. E se o nosso grande arquivo chamado Satanás, ele puder de forma direta ou indireta atrapalhar a obra de Deus, atrapalhar os filhos de Deus, destruir aquilo que Deus ama e Deus protege, é isso que ele vai fazer. Até que a igreja seja arrebatada, o diabo não vai descansar em lutar 24 horas para destruir, para desviar o crente da igreja, tirar o moço da igreja, arrancar a moça da casa do Senhor, destruir a vida do obreiro, da sua família. Satanás vai lutar com unhas e dentes até que isto aconteça. Mas